A Odyssey vem colaborando para projetar e executar pesquisas observacionais e gerar evidências do mundo real por meio de definições de metodologias, desenvolvimento de análises em código aberto e geração de evidências clínicas. Sou Maria Tereza e, junto com Pablo, acompanhamos a Odyssey e vamos apresentar um roteiro da execução dos estudos realizados no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Em março, a Odyssey sediou um estudo virtual estruturado com dois objetivos principais: gerar evidências imediatas do mundo real e projetar estudos específicos do Covid-19 que possam ser validados e que estejam disponíveis para execução quando houver dados. Todas as evidências geradas serão colocadas em domínio público para apoiar e informar os atuais esforços de saúde pública. Foram priorizados os seguintes estudos: caracterizações. A maior parte do nosso entendimento da história natural da Covid-19 é limitada a um conjunto discreto de perguntas feitas nos relatos de casos. O objetivo foi elaborar um estudo que resuma descritivamente cohortes de pacientes positivos para a Covid-19 em toda a comunidade Odyssey, à medida que esses dados estiverem disponíveis. Descreveremos a demografia, condições prévias, medicamentos anteriores na história médica e, quando possível, uma caracterização estratificada, incluindo hipertensão, diabetes, cardiopatia, câncer, gravidez e outros. Predições. Todo o mundo tem como objetivo achatar a curva, empregando uma série de medidas de saúde pública destinadas a atrasar a transmissão comunitária do Covid-19, de modo que o número de pacientes infectados espalhe-se ao longo do tempo. Assim, a capacidade dos sistemas de saúde podem se acomodar às necessidades dos doentes. Em situações em que a demanda por serviços de saúde excede a oferta, as ferramentas de priorização baseadas na gravidade da doença tornam-se valiosas e a educação do público sobre o motivo pelo qual eles não devem procurar cuidados de saúde desnecessariamente podem fazer a diferença. Estimativas. A hidroxicloroquina é uma droga sintética indicada para artrite reumatoide e outras doenças virais que está sendo investigada como potencial profilaxia e tratamento para o Covid-19. Foram propostas análises para comparar a hidroxicloroquina com outras drogas convencionais para entender melhor seu perfil de segurança e determinar se há riscos diferenciais na incidência de complicações. Também exploraremos a segurança da exposição concomitante à hidroxicloroquina e azitromicina. As análises iniciais usarão a influenza como modelo viral, enquanto as análises subsequentes usarão a Covid-19. Para apoiar esses estudos, foi executado o seguinte roteiro: feita uma revisão da literatura atual e sintetizada as evidências disponíveis para fornecer um contexto de fundo e motivar a lacuna de evidência que um estudo pretende preencher. Essa revisão foi utilizada para a validação de algoritmos de fenótipos e foram criadas e avaliadas definições de cohortes na ferramenta Atlas. Foram preparados e testados pacotes de estudo para rodar em uma rede distribuída, executados pelos parceiros de dados. O conjunto de resultados foram exportados para o repositório central, agregados e consolidados em toda a rede de dados Odyssey. Esses resultados passaram por uma revisão clínica de análise e interpretação para serem divulgados. Um dos desafios mais difíceis no combate a esse vírus é que não sabemos muito sobre ele. O que está acontecendo com os pacientes que contraíram o vírus? Quem está em maior risco de complicações? Quais tratamentos são mais eficazes? E toda essa incerteza precisa estar situada no contexto do que sabemos ou não sabemos sobre nossa história com outras doenças virais, sintomas, complicações e impacto associado ao sistema de saúde. Dias antes do início do estudo, foi realizada uma revisão da literatura disponível sobre drogas antirreumáticas que modificam outras doenças e os antivirais, com o objetivo de apoiar as equipes empenhadas na elaboração dos estudos.
Foi feita uma abordagem sistemática nos principais sites de pesquisa. Para a seleção e triagem da literatura, utilizou-se uma ferramenta colaborativa que disponibiliza algoritmos de aprendizado de máquina em uma interface amigável. Foram recuperados artigos submetidos a periódicos ainda em fase de revisão e que foram previamente publicados em um serviço online de pré-impressões para as ciências da vida e da saúde. Foram feitas buscas nos registros de ensaios clínicos chineses e nas diretrizes clínicas sobre as doenças virais e pulmonares. Foram preparadas planilhas com as referências dos artigos selecionados e escritos resumos que foram utilizados na elaboração dos protocolos e manuscritos dos estudos. Esses resumos foram utilizados na definição dos fenótipos, que representam as características que definem um indivíduo, sejam elas morfológicas, fisiológicas ou comportamentais. A fenotipagem é o processo de identificação de pacientes com uma determinada condição médica por meio de uma pesquisa a um repositório de dados clínicos, usando um conjunto de elementos de dados e expressões lógicas. Tem como objetivo construir cortes a partir da seleção dos valores de um conjunto de parâmetros que definem a classificação dos indivíduos. As etapas para desenvolvimento e avaliação dos fenótipos foram, de início, é feita uma descrição clínica para todos os termos necessários para esclarecer qual é o alvo clínico de interesse. Uma equipe dos participantes do estudo realizou revisões de literatura sobre vários tópicos relacionados a doenças virais. Foram projetados os fenótipos na ferramenta Atlas, que foram avaliados com os pacotes em R, utilizados para caracterizar, comparar caracterizações, explorar perfis de pacientes em uma amostra aleatória e para estimar a validação de uma corte. Os perfis finalizados foram publicados. Os estudos aplicados na rede Odyssey fornecem um mecanismo para examinar a heterogeneidade da fonte de dados e expandir a generalização dos resultados para melhorar a validade clínica das evidências do mundo real. Esse documento apresenta as descrições clínicas dos termos necessários para o desenvolvimento dos fenótipos para a COVID-19. Aqui, como exemplo, a descrição clínica da influenza e o fenótipo da COVID-19. Aqui uma amostra da seleção dos artigos científicos que foram utilizados na definição de cada fenótipo descrito clinicamente. Os fenótipos foram a base para a elaboração das perguntas de pesquisa. Para um determinado paciente, a figura nos mostra os diferentes eventos que ocorreram na sua história clínica. O objetivo da jornada dos estudos foi responder às perguntas a respeito das caracterizações, das estimativas populacionais e das predições a nível de paciente. Como definição, corte é um conjunto de pessoas que atendem a um ou mais critérios de inclusão por um determinado período de tempo. Com base nessa definição, uma pessoa pode pertencer a várias cortes. Pode pertencer à mesma corte em vários períodos diferentes. E uma corte pode ter 0 ou mais membros. Porém, definir apenas um conjunto de códigos não forma uma corte. É necessária uma lógica que utilize o conjunto de códigos como parte de um critério de inclusão ou exclusão. Para a definição de uma corte, na linha do tempo dos cuidados de saúde de um indivíduo, define-se o início e o fim do período de observação. Dentro desse intervalo de tempo, determina-se quais eventos iniciais definem a entrada de uma pessoa em uma corte. Os eventos são observações com os registros de data e hora, como exposições a drogas, condições clínicas, procedimentos, medições e visitas aos serviços de saúde.
A data de índice é definida igual à data de ocorrência do evento. Quais critérios de inclusão são aplicados aos eventos iniciais? A corte de qualificação será definida como todas as pessoas que têm um evento inicial e atendem a todos os critérios de inclusão. Cada critério é definido por atributos específicos e uma lógica temporal relativa aos eventos iniciais. O que define para uma pessoa a sua saída da corte? Saída da corte significa quando uma pessoa não se qualifica mais para a associação de corte. Pode ser definida como o fim do período de observação, o intervalo de tempo fixo em relação ao evento inicial, o último evento em uma sequência de observações relacionadas e observações de censura. Na ferramenta Atlas, podemos visualizar as cortes que foram criadas e os estudos sobre a Covid. Aqui os estudos de caracterização, de estimativas e de predição. Para avaliação das definições da corte, temos disponível no aplicativo Atlas um pacote denominado Diagnóstico de Cortes, que permite gerar um amplo conjunto de diagnósticos para avaliar as definições de cortes em relação a um banco de dados no modelo comum de dados, o CDM ou MOP. Esses diagnósticos incluem taxas de incidência que podem ser estratificadas, como, por exemplo, por idade, gênero, ano, e as características da corte, analisando as comorbidades, como o uso de drogas e outras mais. As especificações do pacote e o passo a passo de utilização estão disponíveis no GitHub. Aqui podemos ver uma análise utilizando o pacote diagnóstico da corte com os resultados das cortes para Covid-19. Podem ser selecionadas as bases de dados e várias combinações de análise de forma interativa. Nesse outro exemplo, podemos verificar a estratificação por idade, gênero e ano. A construção de algoritmos de fenótipo é um método primário para definir doenças e identificar indivíduos em risco em pesquisas observacionais. Embora o papel dos algoritmos seja crucial para uma pesquisa eficaz e reprodutível, a capacidade de concluir avaliações detalhadas dos fenótipos tem sido limitada devido ao custo e à eficiência. Para tal, foi implementado um avaliador de algoritmos de fenótipos, o P-Valuator, que é um método eficiente de avaliação sem depender da revisão manual dos dados. É uma abordagem diferente para a construção de um padrão ouro usando modelos preditivos de diagnóstico. A ideia geral é emular a apuração do resultado de saúde, semelhante ao que os médicos fariam, mas de maneira automatizada e que pode ser aplicada em escala. No final do estudo, foram gerados 36 fenótipos, foram criadas 355 cortes, sendo que 114 cortes foram validadas e revisadas para os estudos de predições, estimativas e caracterizações, e os dados e resultados dos estudos estão publicados. Esse foi só o início de uma jornada e convidamos a todos que continuem a jornada conosco. Em breve, vamos apresentar um novo vídeo sobre o passo a passo do estudo sobre a segurança da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, aplicado na rede Odyssey. Esse estudo foi o primeiro a ser compartilhado via pré-impressão. Muito obrigada pela atenção.